Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o verso 18, que assim nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando por todos. Há vários tipos de oração. A oração de exaltação ao nome do Senhor, oração de gratidão, oração de arrependimento e confissão de pecados, oração de súplica e oração intercessória. A oração intercessória é a oração em favor de terceiros. É quando nós oramos por outras pessoas. Neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo orienta a igreja em Éfeso a vivenciar a prática da oração intercessória quando diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo por todos os santos, ou seja, por todos os crentes em Cristo Jesus. Esta prática é extremamente importante, tanto para quem ora, quanto para quem recebe a oração. O esposo de uma irmã começou a passar mal. Já era tarde da noite. Ela imediatamente o levou para o hospital. Depois de examinado, ele permaneceu internado. No caminho, retornando para casa, a irmã deparou-se com uma blitz para identificar motoristas embriagados. Conforme a fila de carros avançava, ela se perguntou: por que essa noite? Por que logo agora? Quando chegou a sua vez, o policial perguntou se ela havia bebido. Ela respondeu: não, estou vindo do hospital, pois acabei de deixar o meu esposo internado. Ao ouvi-la, o policial perguntou se ele podia orar por ela e pelo seu esposo naquele momento. Ela respondeu que sim. A oração do policial foi tão importante porque, sem saber das circunstâncias, ele falou coisas que ela precisava ouvir naquele momento. Quando nós oramos, meus amados irmãos, nós compartilhamos do amor de Deus para com as pessoas. O apóstolo orientava as igrejas porque ele tinha esse hábito de orar pelos outros. Em Efésios capítulo 1, verso 16, Paulo diz que não cessa de orar pelos crentes de Éfeso. O mesmo ele fez com os crentes em Filipenses 1:4. Paulo também orava pelo seu amigo e irmão na fé, Filemon. Está lá em Filemon, verso 4, quando ele diz: lembrando-me de ti nas minhas orações. Paulo cria tanto no poder da oração intercessória que roga aos irmãos em Roma que lutem com ele em oração por sua vida. Diz Paulo: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações
por mim a Deus. Romanos 15, verso 30. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele exorta seu filho na fé, Timóteo, a orar por todos os homens e autoridades constituídas. Diz Paulo: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas e orações e intercessão por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Você tem feito isso? Diariamente ou de quando em vez? A intercessão é tão importante que Jesus nos ensinou com o seu próprio exemplo, quando orou pelos seus discípulos e por todos os que futuramente haveriam de crer nele. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 15, 20. Você prestou atenção? Jesus orou por mim e por você. Que maravilha, não é verdade? Jesus nos ensinou ainda a orar até mesmo pelos nossos inimigos. Em Mateus capítulo 5, verso 44, ele nos diz: e orai pelo que vos perseguem. A importância da oração intercessória está no fato de que o maior beneficiado será não somente a pessoa que recebe a oração, mas principalmente aquela que faz a oração. Veja o exemplo de Jó. Está lá no capítulo 42 do seu livro. Deus ordenou que os amigos, entre aspas, de Jó, fossem até ele, a fim de que Jó orasse por eles. E assim o fizeram. Está lá no verso 8. E quando Jó orava por eles, Deus virou o cativeiro de Jó, dando-lhe tudo em dobro do que havia perdido. Está lá no verso 10, que assim nos diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Deus mudou a sorte de Jó poderosamente quando ele orava pelos outros. Pratique a oração intercessória. Ore por todos e seja um abençoador e um abençoado por Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Oremos. Pai de amor, Pai de graça, nós te louvamos pelo privilégio que temos de nos achegar diante do teu trono de graça para orar não somente por nós, mas também por pessoas que necessitam e carecem de oração. Muito obrigado porque podemos, ó Deus, nos dirigir ao Senhor livremente e orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Que essa prática, Pai, tão abençoadora, possa também se tornar bênção na nossa vida como teus intercessores. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém.